A paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Estava aqui meditando na palavra de Deus, e Deus tocou assim no meu coração para compartilhar com a senhora, com o Senhor, com você, jovem, essa palavra. Palavra essa que vai levar para a vida de cada um de nós um despertar, porque nosso Senhor Jesus está voltando. Logo, logo ele vai se apresentar aí, como ele tem voltado para muitas pessoas, né? E eu quero compartilhar essa palavra com a senhora, com o Senhor, com todos, que se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 61, olha aí, Lucas capítulo 22, versículo 61, é a palavra. Então nós observamos aqui nessa mensagem uma coisa muito interessante, e vamos tratar disso aqui agora. Olha só o que diz a palavra. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando Jesus disse para Pedro e os demais que ele já estava indo, para cumprir com o seu chamado na terra, e Pedro tinha dito para ele, ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha o que Pedro falou, meu Deus do céu. Mas Pedro fez o que? Negou a Jesus. Por que Pedro negou a Jesus? Porque Pedro não conhecia Jesus. Pedro não conhecia Deus. Então o que leva o ser humano a negar a Deus, a negar Jesus, é não conhecê-lo. Porque se Pedro conhecesse Jesus de verdade, Pedro não negaria ao Mestre, ao Senhor Jesus. E é o que está acontecendo hoje. Porque tem pessoas que negam a Jesus por não conhecer Jesus. Ela sabe quem é Jesus, entre aspas, ouve falar da grandeza, do poder. O próprio Jó disse isso: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então tem pessoas que conhecem Deus de ouvir falar, mas ela não viu Deus na vida dela. Tem pessoas que não têm um testemunho, ela conhece a Deus de ouvir falar. Então Pedro aqui nega Jesus, e Jesus fixou nele os olhos. Eu fico imaginando, naquele momento ali, com os soldados, com Jesus ali, Jesus todo machucado, todo ferido, e Jesus olhou, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E quantas vezes Jesus fixa os olhos no teu, hein? Olha para a senhora, olha para o Senhor. Então quando Jesus foi passando ali, eu me imagino lá nesse lugar, observando aquela imagem, aquela cena, e Jesus olhou para dentro dos olhos de Pedro, como se dissesse assim: eu não te falei, Pedro? Eu não te falei, Pedro, que tu ia me negar, mas tu disse que estava pronto para ir comigo, se fosse para a prisão ou para a morte, mas tu me negou, Pedro. E Jesus passou, e Pedro fez o quê? Chorou amargamente. Olha que coisa. Então nessa meditação, nessa palavra de Deus aqui, o que leva o ser humano para o inferno não é diretamente o pecado, porque Pedro negou Jesus e Judas traiu Jesus. Então, se colocar a traição de Judas e o negar de Pedro, os dois pecou. Não é assim? Todos os dois pecaram. Mas o que vai levar o ser humano para o inferno não é diretamente o pecado dela, mas é o fato dela não se arrepender. Oh, glória! Então a palavra de Deus ensina o quê? Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então o arrependimento é tudo que Jesus quer de nós.
Prova disso, lá na cruz do Calvário, estava Jesus e um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus estava no meio entre dois. E por que aqueles dois estavam ali? Porque Jesus estava ali cumprindo com a sua missão. E um deles se arrependeu, foi salvo. O outro não se arrependeu. Então, se os dois tivessem se arrependido, os dois seriam salvos. Então, o que leva o ser humano para o inferno é a falta do arrependimento. Ah, eu pequei, eu traí, eu roubei, eu fiz isso. Não importa o que a senhora, o que o senhor fez. Se a senhora se arrepender, se o Senhor se arrepender, se nós nos arrependermos, o Senhor perdoa e cancela os nossos pecados. Então, é essa mensagem que eu vim aqui trazer para a senhora, para o senhor. Porque talvez a senhora, o senhor, você jovem, praticou alguma coisa que a tua mente está te acusando. Não sinta-se acusado por tua mente, não. Peça perdão a Jesus. Peça perdão se a senhora, o senhor ofendeu alguém. Vá lá, se reconcilie com essa pessoa. Peça perdão a ela e siga a sua vida, tudo certo. Ontem, eu fui no velório. Aí eu fui lá levar uma palavra, né? Fazer uma oração. E naquele momento lá, que é o defunto, né? A senhora estava lá no caixão. Aí eu costumo pregar, narrar na igreja, uma palavra assim que eu falo para as pessoas: olha, o que vocês têm que fazer, faça em vida. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que levar uma flor, leva. Se tiver que visitar, vai visitar. Visita em vida. Porque às vezes a pessoa mora distante da outra, do familiar, mas ela não vai visitar em vida porque não tem tempo. Trabalha demais, a vida é corrida e não tem tempo para nada. Mas quando a pessoa morre, aí ela consegue tempo, ela consegue algum jeito de ir. Não tem dinheiro para visitar em vida, mas quando morre consegue o dinheiro. E aí? Tá vendo como é as coisas? A pessoa não tem tempo quando tá... Não tenho tempo não, a minha vida é corrida, é um corre-corre, mas quando morre, rapidinho o corre-corre acaba e vai ver. Então tira um tempo para sua família, tira um tempo para visitar os seus familiares. Leve uma flor, leve uma rosa, diga que ama, abraça, beije, enquanto está em vida. Para depois que a pessoa estiver no caixão, a pessoa não ir lá e ser corroída com remorso. Eita, imagine só Pedro aqui, hein? Negou Jesus. E ele chorou amargamente. Não era por ter feito isso. Não era por ter negado a Jesus. Não era por ter negado o mestre. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ele se arrependeu, mas um arrependimento tão sincero. Tão sincero. Que lembra de uma pregação de Pedro, foram 3.000 batizados. Então, quando Pedro negou a Jesus, ele se arrependeu. E quando Pedro se arrependeu, veio o perdão. Pedro foi um homem muito usado por Deus. E Deus quer te usar. Deus quer usar a senhora, Deus quer usar o senhor. Mas para isso, se arrependa. O teu arrependimento te leva para o céu. O que vai te levar para o céu é isso aí, o arrependimento. O teu pecado... Ah, eu pequei. Quem não pecou? Quem não peca? Quem não falha? Aquele que está sem pecado, que seja o primeiro que atira a pedra. Todo mundo tem pecado, todo mundo tem falha. Quem sou eu aqui para apontar? Eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas falhas, eu tenho que me preocupar em corrigir os meus defeitos, não ficar apontando um dos outros. Eu lá quero saber quem pecou, quem roubou, quem traiu. Eu não quero saber de nada, eu quero saber da minha vida. Eu vou prestar conta da minha vida. Eu vou prestar conta do que eu falo. E acabou. Eu não vou prestar conta das tuas palavras, eu vou prestar conta das minhas palavras, das minhas obras. O Senhor prova o coração e esquadrinha os pensamentos, e isso para vos dar segundo os frutos das suas ações, ou seja, suas atitudes é que você vai prestar contas a Deus. Então eu vim aqui trazer essa palavra de Deus, para o meu coração, para o teu coração, para o nosso coração, para que nós venhamos entender que o que vai nos levar para o inferno não é diretamente o pecado, mas sim a falta de arrependimento. Porque aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério, pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. E aí aqueles homens trouxeram ela lá, arrastando pelo cabelo, jogou lá, e disse: aí Jesus, aí, e aquela agonia toda. Aí Jesus abaixou e começou a escrever. E eles insistiram, né? E Jesus continuou escrevendo. Aí Jesus olhou para eles: olha,
Sabe de uma coisa? Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Você que não tem pecado, atira a primeira pedra aí. E Jesus continuou escrevendo. E aí o que aconteceu? Eles, acusados pela sua própria consciência, começou a tirar as pedras no chão, começando do maior para o menor. Primeiro o marido, depois os demais, porque todos eles tinham pecado, mas estava acusando aquela mulher. Então, às vezes, o ser humano, ele esquece que ele tem pecado e quer atacar o dos outros. Eu vou procurar corrigir os meus, eu vou ficar aqui perdendo tempo apontando teu pecado, se eu sei que eu também tenho falhas. Meu irmão, minha irmã, a balança de Deus é uma balança justa. A balança de Deus é uma balança justa. E a soma de Deus é exata. Então não adianta. Ele conhece as minhas obras, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração, Ele sabe os que pertencem a Ele. Ele sabe os que vão negar a Ele, Ele sabe os que não vão negar, Ele sabe os que vão ser fiéis, os que não vão. Lembra de José? José foi parar na prisão, mas quem estava com ele? Vou ler isso aqui. Olha só, Atos capítulo 7, versículo 9. Olha só, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, olha aí, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Está vendo? Por que que Deus era com José? Porque José era com Deus. Se eu sou com Deus, Deus se compromete comigo. A lei de Deus é essa. Mas se eu não me comprometo com Deus, como é que Deus vai se comprometer comigo? Como é que Deus vai se sentir obrigado a me defender, a me ajudar, a me abençoar, se eu não tenho compromisso com Deus? E o mundo está assim. As pessoas estão fazendo da igreja evangélica como uma igreja católica. Em que sentido? Elas querem servir a Deus, mas do jeito delas. Quer vir para a igreja, mas não quer largar o vício. Ela quer estar dentro da igreja, mas não quer abandonar o adultério. Ou seja, Jesus não ataca a pessoa, mas o pecado dela. Então, se a pessoa está numa igreja que a palavra de Deus não confronta o seu pecado, como que ela vai abandonar o pecado? Então a palavra de Deus é necessária que ataque o quê? O pecado da pessoa. Então Jesus disse para aqueles lá, aqueles que estivessem sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Então eles acusaram pela sua própria consciência, começou a largar as pedras e foram embora. Então todos nós temos pecado. Quem não tem um baú escondido, né? Já pensou se pegar, abre teu baú para ver. Abre lá o teu baú. Tem muita coisa escondida nele. É bom nem abrir, né? Então pronto. Então o que Jesus quer que nós venhamos nos arrepender. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Eu tenho certeza que se essa palavra aqui entrar no teu coração, esse complexo de inferioridade, esse espírito que tenta acusar a tua mente, que tenta te dizer que você é o culpado mesmo, que Deus não te ama, que isso, esqueça isso é mentira do diabo. Jesus te ama sim, e essa palavra aqui é a prova do amor dele na tua vida. Arrependa, e serão cancelados os teus pecados. Jesus te ama. Tu quer ver uma prova de amor tão grande de Jesus? Quando ele fala assim, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. É melhor entrar no reino dos céus com um olho do que com os dois ir para o inferno. Se a tua perna te faz tropeçar, arranca. É melhor entrar no reino dos céus com uma perna do que com as duas para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu com uma mão do que com as duas para o inferno. Quem falou isso? O amor. Isso é prova de amor. Quem mais pregou contra o inferno foi Jesus. Então quando ele fala essas palavras, ele diz: filho, filha, é melhor você ir para o céu manco, faltando um membro do corpo, do que com os dois ir para o inferno. O amor falou isso. Deus é o próprio amor. Lá em Abacuque está escrito que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o nosso mal, ver o pecado, ver nossas falhas.
Então, que essa palavra venha entrar no teu coração e venha produzir frutos dignos de arrependimento. Tá certo? Fazer uma oração aqui para que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu rogo a Ti, meu Deus, para que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre a vida deste homem, desta mulher. Derrama, meu Pai, o Espírito Santo sobre a vida deles. Fortalece, meu Pai, este que está fraco espiritualmente falando. Cria dentro deles, meu Pai, uma fé inabalável. Restitui no coração de cada um, meu Pai, o desejo, a alegria da salvação. Fortalece-nos, Pai. Firma nossos passos na rocha. Inclina teus ouvidos, ó Pai, e ouve cada clamor, cada oração. Em nome de Jesus. Pai, se tiver alguém desanimado, se tiver alguém pensando em parar, em desistir, fortalece, meu Pai, aumenta a fé do teu povo. Se tiver alguém doente, enfermo, Pai, cura em nome de Jesus. Restitui, meu Pai, a saúde, dá saúde plena. Envia o teu anjo agora, Pai, e toca na saúde dele, toca na saúde dela, toca na coluna, toca na visão, toca na audição. Cura, meu Pai, o canceroso, o diabético. Levanta esse paralítico, Pai, cura o leproso, restitui, meu Deus, a saúde do teu povo, mostra a tua força, mostra a tua glória, revela o teu poder, meu Pai, em nome de Jesus, na vida deste homem, desta mulher. Levanta essa pessoa do leito, cura essa criança, meu Pai, que está com pneumonia, restitui, meu Deus, esse casamento, Pai, em nome de Jesus, entrega a vitória ao teu povo, Pai, justifica a fé deles. Abre a porta de emprego, abençoa os dizimistas da obra, abençoa os mantenedores, abençoa esse empresário, esse microempresário. Pai, restitui, meu Deus, a empresa desta pessoa, da vitória, Pai, ao teu povo. Pois nas tuas mãos eu te entrego, meu Deus, essa palavra, essa oração. Meu Deus, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus possa alegrar o teu coração com essa palavra. E que venha produzir na tua vida frutos dignos de arrependimento. Um beijo no coração de todos vocês. Fica na paz, fica com Deus. E Jesus te ama, tá? Jesus te ama. E o amor de Jesus é um amor incondicional. É um amor que não olha para cor, não olha para racismo, é um amor incondicional, é um amor que rompe qualquer barreira, é um amor que não tem como explicar, é o amor de Jesus, é o amor de Deus, é o amor do Espírito Santo por cada um de nós. Fica na paz, fica com Deus.